Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o presidente em exercício da Alerj, deputado André Siciliano, contando com a participação do jornalista Jean Teófilo, que deixou uma pergunta ao presidente e eu peço que repita sucintamente, Jean. Sucintamente, qual a visão que o senhor tem da Assembleia, que começa em fevereiro do ano que vem, uma Assembleia que a gente está vendo muito fragmentada, com um quadro altíssimo de renovação de seus quadros? O senhor acha que é uma Assembleia que está apta para os desafios que vão ter a enfrentar no começo do novo governo? É difícil, Jean. Difícil a pergunta, porque nós tivemos uma renovação de mais de 50% da Assembleia. A bem da verdade, dos 36 novos deputados, nós temos aí na casa de 15 que são novos mesmo, porque muitos deles são ex-prefeito, vereadores em mandato ainda ex-vereadores. Então, nós tivemos uma renovação, eu diria, significativa. Agora, tem a questão da bancada do PSL, que se mostra querendo chegar na Assembleia para fazer um enfrentamento ideológico e com algumas ponderações que a gente faz, né, Jean? Que se isso é bom para o governo e para a própria Assembleia, né? Tem um confronto que alguns parlamentares do PSL colocam de acabar com um partido ou dois, de acabar com uma coisa assim. Então, acho que o PSL... Essa postura do PSL, por exemplo, de querer, de qualquer forma, a presidência da Comissão de Direitos Humanos e expelir, retirar dali o PSOL, que tradicionalmente ocupa essa posição, como é que o senhor vê, time, essa maneira tão assim, peremptória com que o partido coloca esse pleito? Parece um eixo da campanha fundamental, tirar do PSOL a Comissão de Direitos Humanos. Na verdade, a campanha do segundo turno já passou, né? Parece que tem alguns que não entenderam isso ainda. Na verdade, a Comissão de Direitos Humanos tem uma visibilidade muito grande da Assembleia Legislativa, visibilidade internacional. Porque o trabalho que o Marcelo Freixo fez ao longo dos últimos anos deu essa visibilidade. Agora, qualquer comissão tem visibilidade, depende do parlamentar que está lá, na comissão, na presidência, que tenha que fazer um trabalho, que tem que se dedicar. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade em você estar mudando o presidente de comissão ou não. Agora, a bem da verdade, uma comissão, o presidente é importante, mas ela é composta ou de 5 membros titulares ou de 7. E não adianta ter só o presidente, porque, por exemplo, o PSL terá em todas as comissões, no mínimo, duas vagas. Então, você, na presidência da comissão, você dá uma visibilidade com o seu trabalho, mas você tem que aprovar tudo que você vai fazer ali na comissão, com os próprios membros. Então, essa questão de querer tirar por tirar, tem comissões importantes na Assembleia Legislativa, a Comissão de Justiça, Orçamento, agora mesmo a de Segurança. Então, muito frontalmente querer tirar, quer acabar, quer fazer, isso não é bom. Não é bom nem para o parlamento e nem para o próprio governo, que precisa ter a tranquilidade para fazer as mudanças necessárias. O governo nenhum gosta de administrar com um parlamento conflagrado, né? Isso fica criando questões onde não existem questões. Na verdade, você fazer enfrentamento de ideias, de posição, né, da direita ou à esquerda, isso é natural, é salutar para o parlamento. Agora, esse enfrentamento quase que a força, isso não me parece que seja bom para o parlamento ou mesmo para o Estado do Rio de Janeiro. Me parece que essa postura de enfrentamento radical é mais da bancada do PSL do que exatamente do governador, que apoiou o candidato Bolsonaro, que apoiou, que na eleição esteve junto com esse grupo, mas me parece que ele, pelo menos é o que eu depreendo das suas entrevistas, das suas posições, ele não está assumindo uma postura radical a esse ponto. O senhor teve várias tratativas já com o governador eleito, o senhor recebeu o governador Wilson Witzel no seu gabinete na Assembleia, já teve outros encontros. O que o senhor, digamos, pode nos dizer sobre os projetos, a expectativa que se tem, o que ele já passou para o senhor como, digamos, as linhas decisivas e centrais do futuro governo e qual é a sua impressão a respeito dessas posições do governador eleito? Olha, ele me parece uma pessoa muito bem intencionada, ele está com muito gás, parece uma pessoa muito séria. Agora, ele precisa ter na sua equipe de trabalho essa tranquilidade. Então, o parlamento, ele não pode estar conflagrado com uma guerra aberta, como alguns estão imaginando que vai a partir de 1º de fevereiro acontecer. Então, não será bom para o governo, para o governador, ter uma Assembleia brigando. Em relação às propostas que a gente acompanhou, ele falou muito da área de segurança, né? E falou muito de tirar o Estado desse déficit.
orçamentária muito importante, que ele possa vir com muita vontade, com sangue novo, de querer fazer as transformações. A gente sabe sempre que dá dificuldade que é, né? Aprovar uma PPP, buscar parceiros, inclusive no momento econômico que o Brasil passa. Porque a crise é séria, a crise, qualquer governo que fosse do Haddad ou mesmo agora do Bolsonaro não terá tanta facilidade, porque os fundamentos da economia, da macroeconomia, estão muito ruins, né? Nós temos uma previsão de déficit para a Previdência de mais de 200 bilhões de reais. Então, esse déficit tem que ser enfrentado, porque você não tem recurso para investir na área da saúde, educação, infraestrutura, se você tem um déficit estratosférico. Agora, esse déficit é para a Previdência Geral, para o governo federal, para os militares, para o judiciário, mas nós temos esse déficit em todas as previdências dos estados. O Rio de Janeiro chegou a quase 13 bilhões de reais de déficit no ano de 2016, né? Só o Rio Previdência. Então, é fundamental que a gente olhe com atenção essa questão da reforma da Previdência, tem que ser enfrentada, tem que ser encarada para o governo federal e também para os governos dos estados. Todos os estados têm problemas sérios na área previdenciária. Agora, voltando às posições do governador, o que o senhor achou, por exemplo, dessa posição polêmica dele, de dizer que vai autorizar o abate de criminosos com fuzil, vai contratar snipers e tal para fazer essas operações? Qual é a sua avaliação sobre isso? E o senhor acha que isso seria, digamos, acolhido facilmente na Alerj, ou você acha que a Alerj, por ser uma casa de pensamentos mais amplos e com várias correntes de pensamento em seu interior, poderia, digamos, trazer algum tipo de polêmica ou mesmo de objeção à implantação dessas medidas? Ricardo, nós temos um problema sério na área de segurança, né? E a gente sabe que o senso comum pensa assim mesmo, né? Do enfrentamento, de ir para o confronto direto. Eu acho que isso não é a melhor política, né? Porque isso já está experimentado em vários países e isso não deu certo. Logicamente, ele fala teoricamente, né? Porque quem vai decidir isso será o policial que está portando também a arma do outro lado. Logicamente, como eu falei, é o senso comum, todo mundo quer resolver o problema com uma frase, né? Sim. Agora, tem uma preocupação que eu acho que é de todos nós da imprensa, deputado. O governador tem feito nomeações, por exemplo, os secretários do governo, secretários da Casa Civil, que são pessoas que têm uma expertise grande, são profissionais formados em gestão pública na Fundação Getúlio Vargas, mas nunca assinaram uma nota de empenho. Isso não vai ser um problema, assim, isso não pode ser um mau presságio para o começo de governo, onde tem que se tentar contrabalançar algumas tensões, algumas, às vezes, opiniões ou propostas tão entusiasmadas, como usar os snipers contra traficantes. Não, o que a gente... Não, logicamente, por outro lado também isso é bom, né? Que vai oxigenar a máquina, sangue novo, pessoas que vêm de experiência em suas áreas, experiências exitosas, né? Secretário da Casa Civil, que agora mudou o nome para governança, o secretário de governo, o próprio secretário de Desenvolvimento Econômico, que é um advogado que me parece, pelo que a gente tem acompanhado, que tem apesar de muito novo, tem uma trajetória de sucesso na advocacia. Isso é bom, porque traz pessoas da iniciativa privada, pessoas que têm sucesso em suas carreiras nas áreas que atuam para dentro do governo. Isso é bom, que oxigena. Agora, precisa ter também essa relação política, porque nós estamos, governo, administrar, ser executivo, você vai ter que conviver com a política, você vai ter que interagir com o TJ, com o Ministério Público, com a própria Assembleia Legislativa e com os problemas, porque quando você começa a governar, começam a aparecer os problemas. Você tem que ter o remédio, você tem que ter a merenda para a educação, você tem que ter os insumos para outras áreas. Então, começam as contradições, né? Eu fui executivo 2 mandatos, fui prefeito. Também vinha do mercado financeiro, eu tive uma distribuidora de valores imobiliários e eu vinha também da iniciativa privada. Foi bom, mas é uma questão muito menor, uma máquina muito pequena. Uma cidade como a cidade de Paracambi, que a arrecadação no primeiro ano foram da ordem de 13 bilhões de reais, deixei com 13 milhões de reais, deixei com 72 milhões de 2001 para 2008. Eu fiz o recadastramento imobiliário, eu fiz um trabalho bacana, mas muito pequeno, né? E você tratar o município é diferente de tratar o Estado. Sim. Então, tem logicamente um risco da política, porque tem que ter a política. Apesar das pessoas que, como eu disse, né,
serem relativamente das suas áreas de muito sucesso, tem que ter a experiência política, tem que ter o traquejo político. Agora, por outro lado, também é bom, porque vai trazer essa novidade para a máquina e a gente espera que dê certo, a gente torce para que dê certo. E a Assembleia, Jean e Ricardo, a Assembleia, desde 2016, ela tem dado demonstrações e não correu do compromisso. Votamos lá muitas das vezes cercado por grades, ao som de bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo, bala de borracha, e nós votamos coisas difíceis. E nenhum outro estado aderiu o plano de recuperação, porque tem outros aí que precisam fazer essa adesão e não conseguiram por conta das reformas. Deixa eu dar o break, que quer saber depois como é que é essa história desses caras da gestão privada trabalhando com o CEP fungando no pescoço deles. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano.